Hoje nós vamos conversar sobre a Energisa. A Energisa é uma bela empresa e é uma gigante do setor elétrico brasileiro. É uma empresa de 120 anos e você nem sabia disso, né? Mas você quer saber mais um pouquinho sobre qual é a situação econômico-financeira da Energisa? Então dá um like aí para não esquecer e bora pro vídeo! A Energisa é um dos maiores grupos privados do setor elétrico brasileiro, com capital 100% nacional e uma história de mais de 120 anos. A empresa atende a mais de 20 milhões de clientes em 11 estados brasileiros e cobre aproximadamente 10% da população do país. A Energisa é um player diversificado no setor energético brasileiro, com atuação em diversas frentes. No segmento de distribuição de energia, a empresa é responsável por atender aproximadamente 8,8 milhões de consumidores, cobrindo cerca de 24% do território nacional. Este é o principal segmento do grupo, respondendo por aproximadamente 87% do faturamento da empresa. A empresa também está presente na transmissão de energia, segmento que representa 4% do faturamento do grupo. A empresa detém 13 concessões, sendo 10 operacionais e 3 em construção, totalizando 3.500 quilômetros de linhas de transmissão. A empresa também atua na gestão e comercialização de energia e gás no mercado livre, possuindo 2 usinas fotovoltaicas. A Energisa fez 2 aquisições importantes no setor de gás natural, somando um investimento considerável. Em 2023, a empresa comprou 100% da Companhia de Gás do Estado do Espírito Santo, por cerca de 1,4 bilhão de reais. E em novembro de 2024, a Energisa adquiriu 100% das ações da Infragás e Energia, por 890 milhões de reais. Por meio desta empresa, a Energia garantiu uma participação de 51% na Norgás, uma holding que detém participações minoritárias em distribuidoras de gás natural no Nordeste. Inclusive a Algás, em Alagoas, a Cegás, no Ceará, a Copergás, em Pernambuco e a Potigás, no estado do Rio Grande do Norte. Algo bem legal na Energisa é que anualmente a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, ranqueia a qualidade do fornecimento das distribuidoras, utilizando indicadores como o DEC, que mede o tempo sem energia, e a FEC, a frequência de interrupções. E a Energisa se destaca consistentemente nos rankings de qualidade de fornecimento de energia no Brasil, com muitas de suas distribuidoras figurando entre as melhores. Isso reflete o seu compromisso e investimentos contínuos na melhoria dos serviços. As ações da Energisa são negociadas na B3 pelos códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11. O ticket ENGI11, que representa os certificados compostos por uma ação ordinária e 4 ações preferenciais, é o de maior liquidez, com aproximadamente 124 milhões de reais negociados diariamente. A empresa faz parte do nível 2 de governança corporativa da B3, o que indica um bom nível de transparência e de práticas de governança. A Gipar S.A., controlada pela família Botelho, detém a maior parte das ações ordinárias da Energisa, cerca de 63%, exercendo o controle da companhia. E a empresa tem um free float de aproximadamente 22%. O beta da Energisa é de 1,17, indicando que para cada 1 ponto percentual de variação do Ibovespa, espera-se uma variação de 1,17 no preço da ação da Energisa. E a volatilidade? A volatilidade da Energisa está estimada em 26%, condizente com as empresas do setor de energia. Bora lá, pessoal, fazer a avaliação econômico-financeira da Energisa. Eu utilizo a análise dinâmica de balanços e para isso eu peguei os balanços de 2019 a 2025, fiz uma reclassificação para oferir aqui os 3 indicadores que na análise dinâmica de balanços são essenciais, que é o capital de giro, a necessidade do capital de giro e o saldo de tesouraria. Mas para começar a entender que empresa que é essa, eu peguei o balanço do último trimestre disponível, que é o primeiro trimestre de 2025,
e fiz aqui o gráfico de blocos, né, para entender de forma macro qual que é a estrutura financeira dessa empresa. E logo de cara eu percebo que é uma estrutura financeira sólida, bem forte, né? A empresa tem um capital de giro estimada em 5 bilhões de reais, mas ela tem uma necessidade de capital de giro de 2 bilhões de reais, né? E aí é matemática simples. 5 bilhões de reais menos 2 bilhões de reais são 3 bilhões de reais. Esses números são aproximados, né? Na verdade, os números exatos estão aqui, né? A empresa tem agora, no primeiro trimestre de 2025, um saldo de tesouraria de 2 bilhões 980 milhões. Então, é uma empresa que tem uma estrutura sólida. Eu qualifico como grau de risco 2, praticamente inexistente, ok? É uma empresa que tem um saldo de tesouraria relevante e isso dá muita liquidez às suas transações, ao seu dia a dia, né? Pessoal, eu podia analisar aqui os três indicadores com base nos gráficos, né? Com base nessa tabela. Mas eu gosto de analisar com base no gráfico, porque o gráfico ele mostra a tendência. E a teoria dinâmica de balanços, ela gosta disso, ela mostra como os indicadores vão mudando ao longo do tempo. E isso é essencial para a metodologia, né? A gente sai de uma avaliação, né, muito restrita e limitada a um determinado período e passa a analisar algo mais fluido, né? O comportamento de cada um desses indicadores ao longo dos anos. Qual é a tendência? Então, bora lá, vamos ver o gráfico. Esse aqui é o gráfico da Energisa, pessoal. Ele é um pouco confuso, né? As retas, né? As equações, elas se entrelaçam, né? Mas vamos ver, vamos avaliar devagarzinho. A linha azul é o capital de giro, ok? A linha vermelha é a necessidade de capital de giro e a linha amarela é o saldo de tesouraria. Nós percebemos que aqui em 2022, né, ocorreu realmente algo na empresa, né, que deu uma nova sequência, uma nova tendência nas equações do capital de giro e nas equações do saldo de tesouraria. Assim, entender o motivo dessa modificação na tendência, a gente vai olhar mais à frente quando a gente for analisar o capital de giro. Mas o que a gente pode perceber aqui nesse gráfico é que é uma empresa que sempre teve o capital de giro, né, em níveis superiores à necessidade do capital de giro, excetuando um breve período em 2022, né? E uma empresa que tem saldo de tesouraria sempre positivo, excetuando também um breve momento em 2022. Mas se a gente for analisar a relação, né, as tendências de 2023 para 2024, a gente percebe uma empresa que tem uma estrutura financeira muito adequada, né, que tem um comportamento do capital de giro bem legal, ele cresce, né, o capital de giro está crescendo numa inclinação muito mais forte que é a inclinação da necessidade de capital de giro. E como a necessidade de capital de giro está andando de lado desde os idos aí de 2021, né? Se você pegar aqui de 2021 para cá, ela praticamente não alterou. Como a necessidade de capital de giro não está alterando, o que está acontecendo? O capital de giro vai crescendo e aí sobra dinheiro e ele leva com ele o saldo de tesouraria, né? Por falar em saldo de tesouraria, vamos dar uma olhadinha nesta conta. Bora lá. Esse aqui, pessoal, é o saldo de tesouraria. Quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é observar a tendência, né, da somatória do saldo de tesouraria. Ele sempre foi positivo, ele sempre foi negativo. Qual é a tendência? A gente percebe que aqui em 2022 ele realmente ficou negativo aqui em praticamente 1 bilhão de reais, né? E isso significa o quê? Isso significa que lá em 2022 o montante de empréstimo, né, foi maior do que a empresa tinha em caixa e em aplicações financeiras, né? E é isso mesmo, né? Olha aqui, pessoal. Em 2022 a empresa tinha 6,6 bilhões de reais de empréstimos de curto prazo, que são empréstimos onerosos, né, que a empresa tem que tentar evitar. E ela tinha aí praticamente algo em torno aí de 4.800 mais 900, 5 bilhões e 700 milhões de reais entre caixa e aplicações financeiras de curto prazo. Essa situação deu uma melhorada, né? Logo no ano seguinte, em 2023, e de 24 para cá, a empresa tem um caixa muito robusto, né? Em dezembro de 2024, esse caixa estava batendo algo em torno de 2,2 bilhões de reais, e agora no primeiro trimestre de 2025 bateu aí quase 3 bilhões de reais. O ponto importante aqui, pessoal, é que houve uma melhora qualitativa, né, dessa conta de 2024 para cá. Observe a conta de empréstimos e financiamentos, né? Em 2023, ela estava com 6,9 bilhões de reais. Em 2024, bateu 6,3. Em 2025, 5,6. Ou seja, a empresa ela está com menos empréstimos onerosos de curto prazo. E isso é bom, né? Enfim, é uma empresa que tem uma liquidez bem robusta, né? Uma empresa que tem aí um caixa estimado em 3 bilhões de reais. Isso é muito interessante. Pessoal, essa aqui é a conta de necessidade de capital de giro.
Quando eu abro essa conta, a primeira coisa que eu faço é avaliar a relação entre o total da necessidade de capital de giro e a evolução da receita ao longo dos anos, né? E o que a gente vê? Nós vemos uma necessidade de capital de giro que lá em 2019 estava estimada em 2 bilhões de reais e agora, né, no início de 2025, ela está também estimada em 2 bilhões de reais, né? Lembrando que em 2024, aqui em dezembro de 24, ela bateu praticamente 1,1 bilhão de reais. Então é uma necessidade de capital de giro, né, que até dezembro de 24, ao invés de crescer, como era de se esperar, tá, pessoal? A receita cresceu, ela saiu de 19 bilhões e bateu aí os seus 33 bilhões. Então houve um crescimento de praticamente 70% da receita ao longo desses 5 anos, né, de 2019 para 2024, né? Então, ou seja, uma empresa que tem um crescimento bem legal, muito acima da inflação. Então, ou seja, ela está ganhando mercado, né, ao longo dos anos, mas a necessidade de capital de giro não cresceu, né, de forma proporcional. E isso é muito bom, né? E aí a gente tem que tentar entender por que essa necessidade do capital de giro não vem crescendo dessa forma, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês uma outra análise que eu faço antes de colorir as linhas de laranja aqui, tá? Porque as linhas de laranja são as linhas importantes. São aquelas linhas que eu tenho que analisar, né, e tenho que falar para vocês. Mas nos bastidores, né, eu tenho uma outra tabela, que é essa tabela aqui. Olha que legal, pessoal. Que tabela que é essa? Isso aqui é a análise que eu faço de prazos médios, né? Seria o seguinte, a empresa ela tem uma necessidade de capital de giro. Essa necessidade de capital de giro ela está relacionada ao ciclo financeiro da empresa. Então, a necessidade de capital de giro, ela pode ser expressada em dias, tá? E aí, o que eu faço? No caso aqui, eu calculo todas as variáveis que compõem a necessidade de capital de giro em dias. E aí fica muito fácil de eu entender e de eu definir quais são as contas que realmente impactam na necessidade de capital de giro, né? E logo de cara, a gente percebe que a conta do contas a receber, pessoal, olha que bacana, né? Em 2019, a empresa tinha um prazo médio de recebimento de 68 dias e agora, no primeiro trimestre de 2025, ela tem um prazo médio de recebimento, né, dos seus serviços de 48 dias. Então, ao longo desses anos, de 2019 para 2024, ela diminuiu o prazo médio de recebimento dela em 20 dias. E isso é muito bom. Por quê? Porque quanto mais rápido o dinheiro, né, entra na empresa, entra no fluxo de caixa da empresa, menos ela precisa de dinheiro para financiar a sua operação. E o que a gente percebe é isso, né? O contas a receber, ele está girando muito rápido. E por quê? Eu achei essa tabelinha no próprio site da Energisa. E a gente percebe que a inadimplência da empresa, ela vem diminuindo. Em 2020, a inadimplência estava em torno de 1,8% e agora está batendo 1,3%. Aí você pode pensar assim, nossa, mas é muito pouco. Diminuiu meio ponto percentual. Mas, pessoal, diminuiu meio ponto percentual em cima do faturamento, né? Se não me falha a memória, a Energisa fatura quanto, né? Eu mostrei aqui, vamos lá. A Energisa faturou 33 bilhões de reais em 2024. Então, na medida que ela diminui em meio ponto percentual a inadimplência, né, ela melhora a situação econômico-financeira da sua necessidade do capital de giro, né? Ou seja, a empresa está faturando mais, a sua conta de contas a receber ela tem que aumentar, como eu mostro aqui nesse gráfico, ela sai de 3,7 bi, está batendo os 4,5 bi, mas ela está fazendo um bom trabalho em relação à gestão do contas a receber, tanto que o contas a receber ele diminuiu em 20 dias, né? E a causa raiz disso, né, principalmente, é a questão da inadimplência que está diminuindo, né? Como fonte também de origem de recursos, você tem essa conta dos outros ativos circulantes, né, que também diminuiu aí de 41 dias para 33. Aqui é uma infinidade de contas. Eu até abri para trazer para vocês, mas são aí umas 10, 15 contas, né, e aí não compensa, ok? Por outro lado, pessoal, nas contas cíclicas do passivo, né, a conta de fornecedor, em 2019, né, a empresa gastava mais ou menos 36 dias para pagar os seus fornecedores. E agora está pagando em 29. Então isso foi ruim, né? Se por um lado ela está conseguindo receber o dinheiro dela com 20 dias, né, de mais antecedência, por outro lado, ela está pagando os seus fornecedores com 7 dias de menos prazo, né? Então ela perdeu o prazo nesse sentido, né? E isso foi ruim. E é por isso que eu faço essa análise aqui
trago todos os componentes da necessidade de capital de giro, eu calculo isso em prazo médio para tentar identificar aonde estão as principais alterações, né? E aí me direciona na necessidade do capital de giro, né? E aí eu coloro de laranja aqui quais são as situações boas, né? E aí a gente percebe que, sim, o contas a receber, ele melhorou, né? Ele melhorou e isso foi bom para a necessidade do capital de giro. Essa gestão dessas outras contas aqui, que é uma infinidade, são as 10, 15 contas, ela melhorou, né? A conta de fornecedores, ela piorou, o prazo médio de pagamento, ele reduziu. E essa outra conta aqui, que são os efeitos na redução do ICMS, ela também melhorou, porque antigamente ela era zerada, e agora ela está positiva. Então tudo isso é muito bom. E aí, no geral, o que nós temos? Nós temos uma empresa que, apesar de ter crescido no faturamento, a sua necessidade no capital de giro ela diminuiu, ou na melhor das hipóteses, ela se manteve constante. Então isso mostra uma empresa que tem uma gestão ativa na necessidade do capital de giro. Gente, é uma empresa que tem o saldo de tesouraria bem forte, né? Nós vimos aqui que ela tem 3 bilhões de reais, né, em tesouraria, mas isso não é conforto para ela, né? Mesmo assim, ela fez uma gestão na necessidade do capital de giro e a necessidade do capital de giro da empresa é muito bem administrada, o que é bem legal. Agora, vamos ver o capital de giro. Pessoal, esse aqui é o capital de giro, né, a conta do capital de giro. Mais uma vez, a gente começa analisando o comportamento ao longo dos anos. E a gente percebe que o capital de giro da empresa subiu de 2019 para 2024, saindo aí de 2,2 bilhões de reais e batendo aí 5 bilhões de reais agora em 2025, né? O que a gente percebe, pessoal? Vamos lá. O cálculo do capital de giro, ele por si só, ele já separa as contas do passivo, né, das contas do ativo, né? O que acontece? Essas contas do ativo, quanto menor for esses saldos, melhor, né? É assim que funciona. Quanto maior for esses saldos, pior. É bem intuitivo, né? Porque as principais contas do ativo são essas contas aqui, que são coloridinhas de laranja, né? É a conta de investimento, imobilizado, são os ativos financeiros, os ativos contratuais, os ativos setoriais, é o intangível. Essas contas aqui é o dinheiro que a empresa imobiliza, né? E para gerar recursos, para prestar serviço, para conseguir rodar a empresa, né? Mas quanto menor, né, quanto menos dinheiro ela tiver imobilizado aqui nessas contas do imobilizado, em investimentos, enfim, nessas contas, melhor para a empresa, né? O que a gente percebe que de 2019 para 2025, a empresa colocou aí algo em torno de 26 bilhões de reais, né, nesse tipo de ativo, né, que seriam os ativos financeiros, os ativos setoriais, os investimentos, o intangível, né, e é muito dinheiro. Para a Energisa, isso é muito dinheiro. Ao longo desses anos, ela colocou aqui algo em torno de 26 bilhões de reais, né, é muita coisa. De onde que veio esse dinheiro, gente? De onde que veio? A resposta, né, está no passivo, né? E aí eu já colori de laranja aqui a origem desses 26 bilhões, ou melhor dizendo, a parte desses 26 bilhões de reais, né? Estão, né, na conta de empréstimos, no capital social e nas reservas, né, do patrimônio líquido. Então vamos lá. Se por um lado a empresa cresceu o seu imobilizado, o seu ativo todo em 26 bilhões de reais, a Energisa, ao longo desses anos, pegou aí algo em torno de 16 bilhões de reais de dinheiro de empréstimo de longo prazo, né, para ajudar a custear isso aqui, né? Só que ela gerou dinheiro ao longo desses 5, 6 anos, né? E esse dinheiro foi gerado pelo capital social, né? Teve aqui, acho, um aumento de capital lá pelos idos de 2022, né? De algo em torno de 4 bilhões de reais ao longo desse período, e teve também reservas de lucro, né, e reservas de capital que também fortaleceram a estrutura de capital de giro da empresa, né? Então a gente pode falar que esses 26 bilhões aqui de reais que a empresa investiu nos seus ativos para fazer a companhia ficar maior, ter mais clientes, conseguir faturar mais, né? Esses 26 bilhões, em parte, foram financiados pela própria empresa de forma endógena, através do capital social e das suas reservas, né? Algo em torno aqui de 11, 12 bilhões de reais, né? Mas ela também pegou empréstimos e financiamentos no mercado na faixa de 16 bilhões para complementar e conseguir fazer o checão lá para pagar todos esses investimentos que a empresa fez ao longo dos anos, ok? Agora vamos dar uma olhada na parte dos resultados de performance, a DRE. Pessoal, em relação à DRE, né, ao desempenho operacional da empresa, eu gosto de avaliar 4 indicadores, que é o faturamento, o CMV, o EBIT e o lucro líquido.
O que a gente vê, pessoal? A gente vê uma empresa que tem o crescimento do faturamento de forma forte, né? Saindo aí dos seus 20 bilhões, batendo seus 33 bilhões, né? Isso aqui de cabeça eu te falo que ela cresceu praticamente 70% em 5 anos, né? Então é uma empresa de crescimento, tá? O CMV, anteriormente, ele tinha um percentual mais elevado, algo em torno, né, de 82%, 83%. Né? A empresa está diminuindo o CMV. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho uma questão aí que impacta muito forte o CMV, né, de forma benéfica. Mas a gente percebe o quê? Que é uma empresa que está administrando bem o CMV. Né? O CMV está saindo aí dos 83%, está batendo na faixa dos 70%. Beleza, pode ser que não seja 70%, né? Pode ser que seja 72%, 73%. De qualquer jeito, a gente já percebe uma diminuição aí de algo em torno de 10 pontos percentuais de 2019 para cá, né? Então é uma empresa que está melhorando essa gestão. É claro, pessoal, que a Energisa está buscando diversificar o seu faturamento, né? Então hoje ela tem duas usinas fotovoltaicas, ela comprou aí duas divisões de energia e gás, né? Lá no Nordeste, no Espírito Santo. Então isso vai mexer no CMV geral, né? Então a gente tem que dar tempo ao tempo, mas a gente percebe uma tendência positiva, tá? E o EBIT? Né? O EBIT da empresa, a gente percebe que a média está em torno dos seus 20%, né? Pega aqui 23, 24, 25, né? Deu 21% de EBIT, depois deu 18, agora deu 22, né? 2022 deu em torno de 21%, então é uma empresa que tem um EBIT aí na faixa dos 20%. Esse é o número que a gente tem que ter na cabeça. E o lucro líquido na faixa de 11, 10, dessa faixa, né? Você pega a média aqui dos últimos anos. É uma empresa bacana nesse sentido, tá? Olha aqui, agora eu vou falar para vocês em relação a dinheiro, a números, né? Aqui eram percentuais, né? E aí a gente percebe que em 2024 a empresa gerou um EBIT de 6 bilhões de reais, mas ela tem algumas dívidazinhas e nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco, né? A empresa ela deixou na mesa no ano passado algo em torno de 1,7 bilhão de reais em resultado financeiro negativo, né? Melhorou um pouquinho, tá, gente? Aqui 2022 era 2,5 bi, 2023 era 2,4 bi, agora 1,7, né? É importante a gente avaliar isso depois, como é que fica a evolução dessa dívida em relação ao indicador, né? Vamos olhar daqui a pouco, tá? Mas é uma empresa que mesmo tendo essa dívida aqui de algo em torno de 1,7 bilhão de reais, né, um resultado financeiro relevante, ela ainda tem um lucro líquido aí em 2024 de 4,6 bi, que deu aí algo em torno de 11%, né? Então é uma empresa que você tem que ter em mente isso, né? Ela vai ter um EBIT aí na faixa dos 20 e vai ter um lucro líquido na faixa de 10, 11. Pessoal, lembra aquele CMV que estava caindo, saindo lá dos 83% e bateu aí 70% agora em 2025? Uma partezinha daquela redução diz respeito à política, né, muito boa de perdas da Energisa, né? Mas vamos lá, o que é isso? Infelizmente, pessoal, nem tudo que uma empresa de energia produz é faturado. Existem perdas. E existem perdas técnicas e perdas não técnicas, tá? As perdas técnicas, pessoal, são aquelas perdas normais, né? Elas são inerentes ao processo de produzir a energia na usina, né? De transportar essa energia pela rede de transmissão e de colocar essa energia lá no consumidor. É uma perda normal, ok? E existem perdas não técnicas, né? É um nome bonito para falar que perda não técnica é o que a gente chama de gato e fraudes, né? São as ligações clandestinas, né? Se a gente somar as perdas técnicas mais as perdas não técnicas, a Energisa ela tem um percentual de 12,34%. Né? Então, de cada 100 megawatts que ela produz, vamos dizer assim, 12,3 ela perde. Né? E aí, isso é bom ou isso é ruim? Ô, gente, um negócio que é legal na Energisa é que ela tem uma performance muito boa, né, em relação à gestão dessas perdas. Né? 7 das 9 usinas que ela tem, cada linha dessa aqui é uma concessionária. Né? Aqui é Maranhão, aqui é Sergipe, aqui é Paraíba, aqui é Mato Grosso do Sul, Tocantins. Né? Cada linha aqui é a concessão de um determinado estado. Então, das 9 concessionárias que ela tem, 7 têm percentuais inferiores ao que é preconizado pela ANEEL. Né? A ANEEL ela coloca metas. Né? Então, das 9, em 7 ela bateu. Né? Por exemplo, aqui no Maranhão, né? A meta era 9,94, ela bateu com 7,91. Né? Mas, em compensação, em Rondônia, a meta era 19,4 e aí ela bateu 20,95, quase 21, né? Engraçado, né? Rondônia, né? Mas Rondônia tem uma perda não técnica muito grande, né, pessoal? Olha aqui.
a perda mais alta de todas. Olha aqui, 13, na faixa de 13%, né? As outras unidades todas estão bem baixinhas, olha aqui, 0,15, 2,6, tal. Lá em Rondônia é muito alto, né? Gente, só para contextualizar, essa perda ela é normal em toda empresa de energia, né? Se você pegar a Light, por exemplo, um dos motivos que a Light está aí numa situação muito ruim é que no estado do Rio de Janeiro, as perdas não técnicas, ou seja, os gatos e as fraudes, né, tem um volume muito grande, né? Eu não me lembro quanto que é, mas isso aqui estava na faixa da última vez que eu vi, na faixa dos 20%, se não me falha a memória, daí para cima, né? Então, um dos motivos da empresa ter um CMV bem bacana é isso aqui, né? A Energisa é uma empresa bem redondinha no que diz respeito também às perdas de energia. Agora, pessoal, vamos falar sobre o endividamento da empresa. E o que a gente percebe? Nós percebemos que a Energisa é uma empresa que hoje ela deve no mercado algo em torno de 26 bilhões de reais, né? Sendo que 80% desses 26 bilhões de reais são despesas de longo prazo, né? São dívidas de longo prazo. Isso é bom, né? A empresa sempre teve essa faixa, olha aqui, 85, 75, 79, então é uma empresa que preza pelo alongamento das suas dívidas de longo prazo, e isso é bom, ok? Agora, e aí, esses 26 bilhões de reais é muito ou é pouco, né? Depende. E para isso a gente tem um indicador que é pegar a dívida líquida e dividir pelo EBIT, né? E a gente fez isso ao longo dos anos, tá, pessoal? De 2019 para 2024. Lá pelos idos de 2019 e 2020, o indicador dívida líquida dividido pelo EBIT estava em torno de 6, 5, né? Em 2020 estava em torno de 5. E isso é bom ou isso é ruim? Isso é pouco ou isso é muito? Normalmente o indicador legal é 1, ok? No caso de uma empresa de energia, a gente pode admitir aí algo em torno de 2, 2,5%. Né? Isso porque essas empresas de energia, elas têm uma perenidade da receita, são empresas mais previsíveis. Né? Então são empresas que comportam e aceitam um endividamento maior. Né? Então esse endividamento ao longo dos anos ele melhorou, ok? De 2019 para cá ele tem melhorado, tá? Olha só. Em 2019 era 6,1, o ano passado o indicador bateu os 4. Agora está 4,4, mas isso aqui a gente tem que olhar com bastante tranquilidade, pessoal, porque pode ter uma distorção. Por quê? Por causa do cálculo e por causa da sazonalidade da empresa, né? E porque para a gente calcular esse indicador aqui no primeiro trimestre de 2025, eu levo em consideração os últimos 12 meses de faturamento, né? Então, no caso, eu expurguei o faturamento do primeiro trimestre de 24 e considerei os últimos 12 meses. Então pode ter uma divergência. O que é importante é a gente entender que a Energisa é uma empresa que está com esse coeficiente de dívida líquida dividido pelo EBIT, né, algo em torno de 3,8, 3,9, 4, eu diria 4. Né? E isso já é um nível de dívida que começa a fazer mal para a empresa. Né? Veja vocês, a Energisa é uma empresa que no ano passado pagou algo em torno de 1,7 bilhão de reais, né? E esse ano, com certeza, né, deve ultrapassar os 2 bi. Né? A empresa, ela, no primeiro trimestre de 2025, ela já gastou algo em torno de 613 milhões de reais. Mas é uma empresa que está em fase de maturação, né? Ela investiu forte aí na parte de geração, na parte de transmissão, inclusive ela tem alguma coisa em transmissão, em produção, né? Ela investiu também no gás, comprou lá uma distribuidora no Espírito Santo e uma distribuidora no Nordeste, né? Uma holding de distribuição de gás no Nordeste. Então é uma empresa que nos últimos anos ela fez alguns investimentos e isso está batendo aí na situação. Né? Isso é bom ou isso é ruim? Né? Qual que é a situação? Isso nós vamos ver agora no fechamento do vídeo, ok? Bora lá fazer então o fechamento geral do vídeo e passar a minha posição aí sobre a Energisa. Bora lá. O que eu vi quando eu analisei a Energisa? Então, eu vi uma empresa de muito boa qualidade, uma empresa que é administrada de uma forma muito prudente, muito diligente. E por que eu digo isso? Eu vi uma empresa que tem um saldo de tesouraria hoje estimado em 3 bilhões de reais, e esse saldo de tesouraria ele é tão grande assim porque o capital de giro está estimado na faixa dos 5 e a necessidade de capital de giro está estimada na faixa dos 2 bilhões de reais. Eu vi uma empresa que nos últimos anos cresceu seu faturamento algo em torno de 70%. E a necessidade do capital de giro durante esses anos não cresceu, ficou estabilizada. Essa característica por si só já mostra que a Energisa é uma empresa bem administrada. Isso é para poucos.
Geralmente a necessidade do capital de giro, ela se descontrola quando uma empresa cresce aí 70% em 4, 5 anos, né? Então é uma empresa que tem uma estrutura financeira robusta, grau de risco 1, eu não vejo o menor risco na empresa nesse momento, ok? É uma empresa que nos últimos 5 anos, como eu falei, ela cresceu algo em torno de 70%. Isso por si só já a qualifica como uma empresa de crescimento, tá? Ela é uma empresa de crescimento. É difícil crescer 70% no Brasil em 5 anos. Ainda mais no setor de energia, que já é um setor todo segmentado. As empresas que estão estabelecidas no Brasil, cada uma já tem os seus lotes, a sua área de atuação. Então, quando você pega uma Energisa que cresce 70% ao longo de 5 anos, você tem que elogiar, é uma empresa bem legal. Agora, eu gostei mesmo foi a questão do custo da mercadoria vendida, né? Lá pelos idos de 2019, nós vimos uma empresa que tinha o CMV na faixa dos 84%, e agora está batendo seus 70%, 72%. Tudo bem, eu vou fazer duas ressalvas. A primeira ressalva que esse tipo de empresas, empresas do setor energético, às vezes elas têm alguma distorção em virtude da forma como são contabilizados os investimentos de transmissão. Mas enfim, não acho que é esse o problema. O que eu percebo é que a Energisa, ao longo desses anos, ela está fazendo uma diversificação. Então, esse CMV, a gente falar que o CMV vai ficar estabilizado aí na faixa dos 70%, 72%, ainda é um pouco prematuro. Nós temos que esperar esses negócios que ela comprou, esses negócios que ela fez aí nos últimos 3, 4 anos, amadurecerem e sedimentarem, e aí a gente vai ver qual que é realmente o CMV da companhia, né? Vamos aguardar a operação do gás realmente chegar e amadurecer, né? Ela comprou duas operações, né? Duas distribuidoras de gás que são muito importantes no Nordeste e no estado do Espírito Santo. Mas é uma empresa que está com esse CMV hoje na faixa aí dos 72% e isso faz com que a empresa tenha um EBIT aí na casa dos 18, 19, 20 pontos percentuais. Quando a gente tira o resultado financeiro, que nós vamos falar um pouquinho, né, daqui a pouco, né, quando a gente tira o resultado financeiro, você tem uma empresa de lucro líquido na faixa de 11, 12%. Tá ruim? Não, não tá ruim. Por ser uma empresa de distribuição, predominantemente, né, porque ela tem até outros segmentos, mas não estão maduros. Quando nós pensamos em Energisa, tem que ter em mente que ela é uma empresa de distribuição. E por ser uma empresa de distribuição, esse lucro líquido na faixa de 12% está legal. Mas é claro que grande parte desse lucro líquido, né, poderia ser muito maior, principalmente se a empresa tivesse um resultado financeiro menos ruim, né? O que nós vimos? Nós vimos que a Energisa ela teve um resultado em 2024 negativo, um resultado financeiro negativo de 1,7 bilhão de reais. E o que significa isso? Isso significa que ela pagou mais juros do que recebeu juros. E nesse encontro de contas entre pagar juros e receber juros, a Energisa deixou na mesa 1,7 bilhão de reais. Agora, em 2025, no primeiro trimestre, ela já pagou algo em torno de 600. Então, tudo leva a crer que para 2025, no fechamento do ano, ela deve ter um resultado financeiro negativo aí na faixa dos 2 bilhões. Daí para cima, ok? Então a Energisa ela é uma empresa que deve faturar em 2025 algo em torno de 35 bilhões de reais e tem uma dívida líquida de algo em torno de 24 bilhões de reais, né? Essa dívida ela foi crescendo ao longo, principalmente, dos últimos 5 anos e patrocinou em grande parte o aumento dos ativos que a empresa teve ao longo desses 5 anos, né? Então, o que eu vejo? Eu vejo que sim, ela é uma empresa endividada, né? Existe uma métrica no mercado financeiro que é dividir a dívida líquida pelo EBITDA. Eu gosto de dividir a dívida líquida pelo EBITDA para medir somente o resultado operacional da empresa, né? E quando a gente pega a dívida líquida e divide pelo EBIT, nós temos um indicador de 4. 4, 4,1. E o que significa isso? Isso significa que a empresa precisaria pegar 100% do seu EBIT durante 4 anos para conseguir quitar aquela dívida líquida. Isso é bom ou isso é ruim?
A métrica, né, o que existe de consenso no mercado são números mágicos. E o número mágico para endividamento é 1. É lógico que, como a gente está falando de uma empresa do setor energético, nós podemos admitir um endividamento maior. E isso é uma característica do setor, né? Mas qual seria o endividamento ideal para uma empresa do setor energético? Seria algo em torno de 2,5%. Então, se nós estamos falando que a Energisa ela tem um EBIT aí na faixa dos 6 bilhões de reais, se eu pegar 6 bilhões de reais e multiplicar por 2,5 vezes, isso vai dar algo em torno de 15 bilhões de reais. Eu estou querendo dizer que a dívida líquida legal para a Energisa seria algo em torno de 15 bi e não 24 bilhões de reais. Mas tudo bem, eu sei que esse endividamento que aconteceu ao longo dos últimos 5 anos foi para crescer essa base de ativos, né, fenomenal que ela possui e que propiciou esse aumento do crescimento, né? A empresa vai faturar, a empresa faturou no ano de 2024 34 bilhões e deve faturar esse ano algo em torno de 35, 36. Gente, eu até assustei com esse número, né? Principalmente porque eu acabei de estudar a Eletrobras e a Eletrobras fatura 40 bilhões. Quando eu comecei a estudar a Energisa e que eu vi que ela em 2024 faturou 34 bilhões de reais, eu tomei um susto. E foi um susto muito positivo, né? Mas e aí? Em relação a esse endividamento, qual que é a minha avaliação? Sim, é um endividamento considerável. Sim, esse endividamento gera um resultado financeiro que está comendo grande parte do seu EBIT, né? Que está diminuindo o seu lucro líquido, diminui a musculatura da companhia ao longo prazo, diminui os dividendos, mas eu percebo o seguinte, que foi um endividamento necessário, a empresa ela, me parece estar fechando um grande ciclo de investimentos e a tendência agora nos próximos anos é diminuir um pouco o endividamento, ok? Então assim, olho com ressalvas, mas em virtude do momento que acredito que ela esteja no final do ciclo desses investimentos, agora ela vai começar a usufruir, né, contabilizar receitas maiores, com a entrega das 3 novos lotes de transmissão que ela ganhou, com o amadurecimento das operações de gás. Então a tendência é esse endividamento melhorar nos próximos anos. A Energisa ela trabalha predominantemente na distribuição, na energização de casas, indústrias, comércios, esse tipo de coisa, atividade rural. E eu não gosto muito disso, principalmente porque você aumenta muito a sua base de clientes. Isso custa caro, né? É muito mais fácil você administrar uma transmissora, uma geradora, do que uma distribuidora. Mas ela tem feito um trabalho bacana, né? E a gente viu isso quando a gente analisou a inadimplência. A inadimplência da Energisa ela está declinando, bateu esse ano aí algo em torno de 1,3%, é uma inadimplência baixa. E nós vimos também que as perdas técnicas e as perdas não técnicas da Energisa são muito baixas, né? Vamos falar rasgado aqui. Ela perde pouco dinheiro com gato, fraudes e ligações clandestinas e ela perde pouco dinheiro nesse processo entre a geração e a porta do consumidor, né? Ela bate as metas da ANEEL Consobra e isso mostra qualidade do ativo, né? Isso é muito bom. Outra característica muito interessante da Energisa é que ela tem um balanço limpo, não tem muita contingência, não tem muita provisão, né? Isso é muito bom, você vê o balanço da empresa, você não vai ter muita surpresinha, né? Avalie, por exemplo, assista o meu vídeo sobre a Eletrobras. A quantidade de provisão que ela tem é absurda, né? Veja só essa questão toda que a Eletrobras passou para conseguir a privatização. Ela tem uma conta aí de 40 bilhões de reais para pagar aí nos próximos 20 anos. E isso tem que ser considerado no caso do endividamento da Eletrobras. A Energisa não, ela é limpinha. Então quando você olha lá, você vê que ela deve 24 bilhões, ela deve 24 bilhões e é isso só. Ela não tem nada, ela não tem nenhum Kinder Ovo, pelo menos eu não vi, né? Não vi nenhum passivo assim relevante que faça a gente ficar preocupado sobre a empresa. Então, pessoal, a Energisa é uma empresa de boa qualidade, ela tem bons fundamentos. Mas será que compensa comprar? Então, pessoal, eu acho que no setor energético existem muitas empresas. Acho que você tem que estudar todas essas empresas, separar as empresas ruins das empresas boas, né?
fazer uma lista de observação. Aqui no canal eu até coloquei um vídeo mostrando como eu opero. E eu opero de uma forma muito simples. Eu analiso empresas, se eu gosto da empresa, se a empresa tem bons critérios fundamentalistas, se eu percebo que ela tem qualidade de gestão, se eu percebo que ela tem futuro, aí eu coloco na minha lista de observação. Em algum momento vai acontecer algum ruído. Isso aí é como 2 e 2 são 4. E aí, se o preço da ação cai, se essa ação chega no meu alvo, eu compro. Eu trabalho dessa forma, sugiro que você faça o mesmo. Continue estudando. Aqui no canal eu tenho vários vídeos de empresas do setor energético. Aqui no canal eu tenho um vídeo de 5 minutinhos que fala como eu opero, como eu escolho as minhas ações, né? E aí depois que você faz essa lista, você fica esperando. Então assim, comprar Energisa hoje depende muito do preço, ok? Então pessoal, tu gostou do vídeo? Eu contribuí de alguma forma? Cara, se sim, dá um like, compartilha o vídeo com seu amigo investidor. O meu canal está aqui para ajudá-los, né? Eu faço os meus estudos e divulgo para vocês, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus e bons investimentos.